Existe solução para um solo contaminado? Há esperança para o futuro do nosso planeta? Sustentabilidade, ele é um tema ideológico ou uma razão absoluta importante para todos? No episódio de hoje, a Paula Ramos vai trazer insights valiosos e muitas dicas de como podemos ser sustentáveis, começando por nós. Então, roda a vinheta e assiste aí! Me fala um pouco sobre o escoteiro, isso eu quero saber. Tá. Quais são as fases? Porque eu não fui escoteiro porque eu fiquei com vergonha de usar a roupa. Sério mesmo? Juro isso? por Deus. Criança, década de 80. Mais disso. Eu acho que hoje eu usaria. Juro por Deus, hoje eu usaria. Mas na década de 90, com 12 anos, e era caro também. Minha mãe, né, para investir, ela falou: você tem certeza que você vai querer? Porque o uniforme naquela época era 200, 300 reais, era muito dinheiro em 1994. Na verdade, nem eram reais, né? Não, era cruzados. Né? Não, eu acho que era reais, mas assim, não devia ser tudo isso. Tá? Mas era tipo, 80 contos já era uma grana. Era uma grana. Era uma grana. Ela falou: olha, eu vou pagar caro nesse uniforme, você tem que ter que você vai usar, porque eu te conheço que você é chato pra roupa. E eu não era chato questão de roupa de marca, não, mas eu era chato pra roupa. Aí eu falei assim: tá bom, eu venho com a roupa na mochila e troco aqui. Ela falou que não, ela falou que a gente tinha que entrar com a roupa. E aí eu não fui escoteiro. Mas quais são as fases do escoteiro? O escotismo, ele é dividido em 4 idades e, na verdade, agora a gente está passando por uma fase de renovação do programa. E a gente vai ter uma 5ª idade, na verdade, que a partir dos 5 anos já vai poder entrar, já é escoteiro. Mas ele normalmente começa aos 6 anos e meio e vai dos 6 anos e meio até os 10 anos, que é o que a gente chama de lobinho, que é a parte da fantasia, que tem a parte do menino lobo, que a gente usa a história de Mowgli, que é toda a parte da socialização. E aí depois a gente tem a fase dos 11 aos 14 anos, que é o que a gente chama efetivamente do ramo escoteiro, e que é a parte da aventura, e que é a parte do desenvolvimento da autonomia. Aí a gente tem depois a parte dos 15 aos 17 anos, que é o que a gente chama do ramo sênior. Então os meninos são sêniores, as meninas são guias, e que é a parte do autoconhecimento, que é a parte do desafio, onde eles vão efetivamente assim para a parte das cavernas, por exemplo, né? E depois tem os passeios, viagens. Viagens. E aí a gente tem a parte aí dos 18 aos 21 anos, que é o que a gente chama do ramo pioneiro, e que é a parte mais serviço. Então, na verdade, a gente tem a parte do projeto para a sua vida, onde a gente tem o desenvolvimento do adulto mesmo, que está iniciando a vida adulta, e que aí a gente tem também a parte do serviço comunitário, né, do olhar para a vida, o que a gente pode colaborar para o serviço comunitário. Então, a gente tem essas fases, assim. Bacana. E agora, o programa educativo está sendo revisado e tem o que vai se chamar de ramo filhotes, onde a gente já tem algum início já do desenvolvimento infantil aí também. Isso que é legal, é uma comunidade que se ajuda, que tem todo um olhar social sustentável, né? Que começa desde cedo. Sim. Não à toa eu sou engenheiro ambiental, né? Sou engenheiro ambial. Isso influenciou na sua carreira? Sem dúvida. Sem dúvida. Acho que o acreditar que eu posso fazer um mundo melhor, né, que é a base do escotismo, assim, me levou a ser engenheiro ambiental. Então, todo o contato com o campo, desenvolvimento com as atividades do acampamento, das atividades mateiras, me levou e me ajudou muito nas atividades de engenheiro ambiental. E essa coisa, assim, do social também, né? Do desenvolvimento social e do acreditar no mundo melhor me levaram, sim, a ser engenheiro ambiental. Legal. Você fez engenharia ambiental, depois você fez algum tipo de especialização, alguma outra certificação que complementa a formação de engenharia ambiental? Eu comecei como tecnóloga ambiental, porque na fase, a gente estava falando aí das décadas de 80, década de 90, né?
Quando eu fui prestar vestibular, ainda não tinha engenharia ambiental aqui em São Paulo. A engenharia ambiental tinha no Paraná, tinha em Viçosa, mas aqui em São Paulo não tinha quando eu prestei. Tinha engenharia florestal. Eu cheguei a passar para engenharia florestal, inclusive na USP, na Exalc, mas não era exatamente o que eu queria. Era engenharia ambiental, era outra coisa, né? Outra visão, assim. E aí eu entrei aqui no Senai Maria Mato, cursei tecnologia ambiental, com foco na indústria, né, muito. E aí eu me formei, e aí depois é que eu fiz a complementação para engenharia ambiental. Inclusive foi um ótimo curso, assim, né, aqui no Senai. Foi um curso de 4 anos na época, isso é uma história muito legal, assim, né, porque foi um curso de 4 anos na época, e tecnologia normalmente é um curso de 2 a 3 anos. Sim. E na época foi um curso de 4 anos e a gente até fez greve, os alunos. Por quê? Porque na época veio o MEC e o MEC disse que precisava ser um curso de 3 anos. Eles iam reduzir a... E aí eles iam reduzir, né, a carga horária, e a gente falava, não, por que não muda então para engenharia? Né? A gente queria batalhar para o curso virar um curso de engenharia. Sim. Ele tinha grade da engenharia já. Tanto é que quando eu fui fazer engenharia, eu cursei mais 1 ano e meio. E aí eu me formei em engenheira, né? Só que o curso já estava cadastrado como tecnologia. E aí a gente não conseguia fazer a mudança. Mas na época a gente fazia parte do Grêmio Estudantil, né? E aí a gente fez todo um trabalho, um movimento, assim. Só que aí não era possível, assim, mudar. Sim. E aí então eu fiz primeiro tecnologia ambiental, depois eu fiz engenharia ambiental. E eu sou pós-graduada também. Eu sou pós-graduada em química ambiental. E eu tenho uma pós-graduação sensacional que chama Natureza que Somos. Ela é da Casa Tombada e é Filosofias e Práticas Filosofias e Práticas para uma Atuação Genuína no Mundo. E é algo que me deixou ainda mais, como que eu vou dizer assim, ainda mais delicada, né? Porque quando a gente pensa na engenharia, a gente traz, assim, algumas das exatas, né? E fala das durezas. Se bem que a engenharia ambiental das exatas é a mais próxima das humanas, assim, né? Mas essa pós-graduação, assim, a gente tratou muito sobre os povos da terra, por exemplo, né? E a gente começava com uma pergunta assim, quando foi que passamos a chamar a natureza de natureza? Porque quando foi que a gente desassociou, né, o ser humano da natureza? Então a gente trouxe muito essa relação. Então a gente trouxe muito essa relação, né? Quando foi que a gente deixou de tratar o ser humano como natureza, assim. Então essa foi uma relação muito legal. E também sou pós-graduada em sustentabilidade em SD. Dentro dessas suas formações, do que você colocou, eu quero te fazer uma pergunta. A questão da sustentabilidade hoje, muitos eles veem como uma ideologia e não como uma atuação importante dentro do nosso planeta. Hoje, realmente, nós estamos vivendo um momento em que altas produções estão prejudicando o nosso meio ambiente. Como que você pode trazer isso para nós, para desmistificar essa visão que as pessoas têm que sustentabilidade é apenas uma ideologia, e não, ela é um ponto importante quando se fala na manutenção e na continuidade do nosso planeta, do meio ambiente, que seja. Sustentabilidade a gente pode olhar assim de diversas formas, assim, e hoje a gente está vivendo um momento muito tenso, assim, né, com relação à sustentabilidade. Sim. Porque, enfim, né, a gente tem governantes que acreditam, governantes que não acreditam, e vai depender muito do olhar. E eu, como engenheiro ambiental, vou defender muito a sustentabilidade. E eu acho que a gente precisa muito olhar a sustentabilidade não só como meio ambiente, mas como sustento, né? Quando a gente pensa na questão da sustentabilidade, como sustentar, né? Como sustentar a vida, né? E aí a gente tem muito esse olhar assim dos recursos. Quais são os recursos que estão disponíveis para a gente poder fazer o uso e do desenvolvimento efetivo dos produtos que a gente vai conseguir usar. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em mudanças climáticas, o que a gente consegue manter? A gente está falando de mudanças climáticas, de aquecimento, o que é possível a gente manter
com uma temperatura elevada de desenvolvimento de cultivo, por exemplo, da nossa vida. Então a gente precisa pensar muito nessas coisas. E eu gosto muito da gente pensar em economia, sabe? Então, assim, quais são as economias que a gente é capaz de sustentar na nossa vida hoje que são reais, que vão se desenvolver efetivamente? Eu assisti o podcast da maternidade, né? E sou mãe de 3 crianças, assim. Então, qual que é a vida sustentável hoje para maternidade e trabalho, por exemplo, né? Então, eu acho que sustentabilidade está muito além do meio ambiente. Então, o que a gente sustenta efetivamente na vida? Então, quais são as economias que a gente realmente consegue sustentar hoje? Será que as economias que existem hoje a gente consegue sustentar? E aí você começou me perguntando assim do escotismo, né? O escotismo ele é um movimento social, né? E ele é uma ONG, né? Quando a gente pensa assim, em organização não governamental, o termo certo é organização da sociedade civil, né? Porque não governamental, qualquer coisa que não é governo Sim. é não governamental, né? Então, por isso que a gente pensa em organização da sociedade civil. E a gente precisa pensar muito hoje, a gente tem o governo, né? A gente tem as organizações do terceiro setor, mas a gente tem a questão privada, né? As empresas. Então, as empresas hoje, o que elas vão fazer para efetivamente sustentar a economia e esse desenvolvimento dos recursos, né? A gente precisa pensar muito nessa estrutura. Então, o ESG, ele traz toda essa visão, né? O ambiental, o social e a governança. É isso tudo que a gente precisa pensar. Eu vou te fazer um monte de pergunta de uma pessoa leiga, mas é bom para você esclarecer não só a mim, mas como também alguém que possa estar nos assistindo que não tem tanto conhecimento de meio ambiente e sustentabilidade. Por exemplo, eu gosto muito dessa coisa dos serviços compartilhados, que muitos falam da uberização. Então, eu tenho o meu carro, eu vou alugar ele para outra pessoa, eu tenho uma casa, eu vou pôr num site para alocar por períodos que eu não estiver utilizando, né? Entra muito na questão da furadeira. Eu preciso do benefício da furadeira, que é o furo, ou preciso da furadeira? Eu particularmente, não tenho uma furadeira. Eu alugo furadeira quando eu preciso. Literalmente, porque eu vou lá, eu vou fazer um furo e vou colocar o que eu preciso e eu não vou fazer vários furos. Então, eu vejo que é uma forma sustentável. Em vez de eu comprar uma furadeira e ficar lá estocada na minha casa, eu vou lá e alugo. Essa pauta, eu vejo ela pouco disseminada de compartilhamento de recursos. Dentro da sustentabilidade no meio ambiente, existe um fórum de discussão sobre isso? Ou vocês veem com bons olhos esse tipo de serviço compartilhado? Tem 2 pontos importantes, assim, né? Quando a gente fala da uberização das coisas, assim. Com certeza, esse uso desse recurso, ele é muito inteligente, sim. Porque, de fato, quando a gente pensa na questão do carro, não faz sentido cada pessoa ter um carro, porque não cabe, né? E não tem cabimento esse desenvolvimento, essa produção de recursos, esse consumo de recursos exagerado, né? Eu tenho usado muito essa questão de lavanderias, né? Da gente levar até um ponto tem crescido bastante. E isso é muito prático, inclusive, eu levei na vida moderna. Semana passada, que não cabia na minha máquina. R$15 lavou. Pois é, né? Eu acho que é muito prático, né? Então, sim, eu acho que essa questão, assim... Uma coisa que, para mim, sempre me traz... Às vezes a gente até... Eu gosto das perguntas infantis, assim, sabe? Porque as crianças, elas fazem perguntas que fazem a gente repensar as coisas. Então, eu sempre tive uma visualização, assim, de por que a indústria existe no sentido da gente ficar renovando tantas coisas. Porque, assim, a partir do momento que você tem uma geladeira em casa, por que continua a indústria de geladeira, né? Porque você vai precisar ficar trocando a sua geladeira toda hora? Ou quanto a gente precisa fazer a manutenção daquela geladeira, né? A gente fala, assim, da obsolescência programada, né? De você ir perdendo. Então, assim, quanto a gente tem de questão de manutenção dessa geladeira, né? Então, a gente tem produtos aí que, de repente, eles passaram por um momento deles estragarem muito rápido. Isso não é legal. Então, Fazem de propósito. Isso acontece com carro, com aparelhos de computador, celular.
Mas talvez quanto mais eles durassem, menos recursos a gente precisaria. Uhum. Então, quando a gente pensar na uberização, um carro que você vai manter, mais interessante ele é, né? Então, essa questão da gente ter um recurso que você vai alocar uma furadeira, essa furadeira ela vai precisar durar por mais Sim. tempo, né? Então, isso é um uso de recurso muito adequado. Em contrapartida, isso é um olhar ambiental, mas a gente também precisa tomar cuidado com o olhar social, né? Porque qual é esse recurso social também que a gente está usando? Então, quando a gente pensa no motorista de Uber também, né? Ou quando a gente pensa no cara do iFood, né? A gente está usando esses nomes assim, mas quando o entregador, né? Como que esse entregador está na vida dele? Como que esse cara da bicicleta, esse cara da moto, ele está sendo usado? Né? Então, será que ele está tendo um bom recurso? A gente está pagando bem essa pessoa? Essa relação social faz sentido? Então, a gente também precisa olhar para o social. Né? Será que a gente tem um pagamento adequado para esse colaborador, para essa pessoa? Então, a gente também precisa olhar para esse lado se isso está fazendo sentido. Claro. Né? Então a gente precisa tomar cuidado Sim. com essa uberização das coisas nesse sentido. Então não é só o ambiental, o social precisa andar junto e por isso que a governança vem junto. Então quando a gente pensa nas 3 letrinhas, o ESG, esse equilíbrio precisa acontecer muito bem, sabe? Não só do serviço que tem a pessoa prestando, como do produto, né? Como falei, da furadeira ou da casa, né? Entre outros recursos, com certeza é importante olhar. E falando nisso, né, entrando agora um pouco mais pro nosso tema, a indústria vai produzindo. Eu moro no ABC, e o qual temos, pelo menos em São Caetano do Sul, muitas regiões de solo contaminado, né? Que ali já foi uma indústria. E aí ficam aqueles terrenos, né, sem utilização tanto produtiva para uma fábrica, uma indústria, ou para habitação, ou qualquer outra coisa. Como que é definido que um solo é contaminado hoje em dia? Quais são os critérios que define que, poxa, aqui você não pode mais produzir, por enquanto, né? Porque a gente vai entrar em outros aspectos, você não pode produzir, construir ou utilizar. Tá. Essa questão das áreas contaminadas é muito legal, assim, porque ela é uma especialização da especialização da especialização, né? Um assunto bem específico, assim. Eu gosto de dizer que dentro da engenharia ambiental a gente pode comparar a medicina, sabe? Porque a medicina, um cardiologista não vai atuar na mesma área que um ortopedista, né? Você pega assuntos muito diferentes. Sim. E dentro do meio ambiente é assim também, né? Você tem muitos assuntos muito específicos, assim. Áreas contaminadas é um assunto, assim, bastante específico, né? Quando a gente fala de áreas contaminadas, a gente está falando bastante da questão do solo e da água subterrânea. Quando a gente fala de ar atmosférico, a gente já está falando de uma outra especialização, né? Hoje a gente tem padrões específicos de comparação para saber se esse contaminante vai gerar uma poluição específica. Porque qual que é a diferença do remédio e do veneno? É a dosagem. A dose do... É a dose, né? Então, essa é a diferença, né, do remédio e do veneno. E o poluente também é assim. Então, quando a gente pensa, assim, nas substâncias químicas, normalmente a gente fala assim, químico, isso é químico, a gente já pensa na coisa ruim do químico, né? Na verdade, não é assim, né? As substâncias químicas, elas existem. Sim, tem suas finalidades. Elas têm as suas finalidades, então... Até a questão do carbono, né? Hoje se fala muito, né, na descarbonização. Mas, gente, o carbono é vida, né? O carbono é a molécula de vida, né? Mas o excesso do carbono, né, a liberação do carbono, do CO2 principalmente, está trazendo a questão climática, porque ele está alocado num local não adequado. Então, as substâncias químicas, elas, se ela está numa quantidade exagerada, ela pode trazer essa poluição. Então, hoje a gente tem padrões que vão dizer se aquele contaminante vai trazer um mal para a saúde humana ou ecológica, e aí que a gente vai dizer se esse ambiente vai estar adequado ou não para o ambiente. Tá? Mas isso acontece em virtude do quê? Por exemplo, falando bem leigo aqui, tá? Eu tenho um resíduo químico
ou um resíduo que eu tenho que fazer um descarte, só que esse descarte ele não está acontecendo da melhor forma. Chega uma hora que ele, sei lá, ele vaza ou ele entra dentro do solo e contamina. É mais ou menos isso que acontece quando fala para uma fábrica ou um espaço, ó, não pode mais usar porque o solo está contaminado? Como é que as contaminações, assim, elas acontecem? Eu gosto de partir do posto de combustível, porque ele é a imagem muito fácil, assim, né? E depois a gente pode partir para outras coisas, assim, né? Então, quando a gente pensa, assim, num posto de combustível, ele tem os tanques que estão enterrados, né? O tanque de gasolina, o tanque de diesel, o próprio tanque de etanol, assim. E esses tanques estão enterrados, esses tanques podem acontecer vazamento. Então, você imagina que antigamente a gente precisa pensar que a engenharia ambiental é uma ciência muito recente quando a gente pensa na Revolução Industrial, quando a gente pensa na engenharia civil, que são matérias muito mais antigas, né? Então, antigamente, os tanques, por exemplo, eram feitos de ferro. Né? Então, você imagina o ferro em contato com o solo, umidade, enferrujava, racha e vaza. Né? Hoje em dia... Então, basicamente, assim, para um leigo entender como eu, acontecia esse fenômeno. Exatamente. Achava e vazava o resíduo naquele solo. Isso mesmo. Então, a própria gasolina, né, ali você vai vazar ali no solo. Então, dentro do solo você vai ter esse vazamento e aí vai encontrar com a água subterrânea, que a gente chama aí de lençol freático, né, de uma forma mais leiga, assim, né? Você vai encontrar esse lençol freático. Quando esse contaminante encontra o lençol freático, ele vai acabar dissolvendo, né? Então, quando ele... E aquilo dilui. Ele vai diluindo, e aí um grande problema que acontece é que ele pode chegar a lugares muito distantes. Então, você está ali embaixo do... Tanto em profundidade como Tanto em profundidade como distante, né? Então, dependendo da substância, ele pode chegar muito profundo. A gasolina não, a tendência é que ela vá mais distante, assim, né? E ele pode chegar a lugares muito distantes, chegar inclusive num corpo d'água, pode chegar num rio, ou pode encontrar poços de abastecimento de água, né? Então, poços cacimba ou poços artesianos que vão encontrar e que você vai beber dessa água, por exemplo. Ou essa gasolina está ali, ou outra substância que vai evaporar, que vai volatilizar, que a gente chama, e a gente tem o problema de inalação, por exemplo, né, no solo, na água subterrânea, que você vai evaporar e vai ter esse problema de respirar esses vapores. E a gasolina, a gente sabe, por exemplo, que ela tem um problema de desenvolver câncer, né? Então, quando você vai no posto de combustível, hoje, você tem lá uma plaquinha que a gasolina tem benzeno e que ela pode desenvolver câncer, né? Então, atenção, nunca vi. Pode ver. Lá tem, assim, contém benzeno. E aí, por exemplo, um frentista, ele tem o tempo de exposição que ele pode ficar ali, inclusive, né? Doença ocupacional. Então, imagina que você tem esse risco que pode acontecer. Então, isso pode acontecer no posto de combustível, isso pode acontecer na indústria. Então, imagina que a indústria tem tanques que podem estar enterrados, tem tubulação que pode estar enterrada, né, levando matéria-prima ou produtos também, subprodutos. Estação de tratamento de efluentes, né, ou estação de tratamento de esgoto. Um caminhão que está levando algum produto que cai e que cai e que derruba, né, o produto que ele está transportando e que é um contaminante também. A própria agricultura, né, que a gente tem ali os produtos químicos que estão sendo usados, né, na agricultura, que podem entrar também no solo e na água subterrânea, que também vão gerar esse problema. Então, tem diversas fontes que podem gerar esse problema, e aí a gente tem todo um trabalho de investigação e tratamento dessas áreas. Quando você fala situações atmosféricas, a gente está falando tipo de Chernobyl? Chega nesse ponto, assim? Chernobyl é uma questão aí já bem mais complexa, assim, né? Porque a gente tem diversas formas que o meio pode estar poluído. Então, quando a gente fala de emissão atmosférica, a gente está falando, assim, do carro, da fumaça do carro que está saindo, ou da indústria das fumaças também que está saindo. Então, a gente tem a poluição atmosférica. Essa que eu estava te falando é de poluição do solo e da água subterrânea, né? A gente tem aí também as usinas, né? Então, as usinas nucleares, por exemplo, né? Que é um problema, assim, muito grande de radioatividade,
né? Que aí a Sim, gente tem também das essas exposições. contaminações, né? Então, Chernobyl, por exemplo, quando você tem essa questão assim do vazamento, que aí você tem uma região que precisa ser isolada, porque a poluição é tão grande que a população é Contaminou tudo, né? afetada, Solo, ar, né, que água. contamina, que aí a população está afetada de um tanto que você precisa isolar aquela área, né? Então você tem esses riscos assim críticos mesmo. No Brasil já teve algo do tamanho, não do tamanho, obviamente, mas muito similar em uma proporção menor, tipo Chernobyl? Tem. A gente tem um caso de césio, que eu não vou me recordar agora qual que é a região especificamente, mas césio é uma questão de resíduo nuclear também. Então, por exemplo, nos hospitais, quando a gente tem a questão do raio-x, por exemplo, isso é extremamente tóxico, né? E se você não faz o descarte adequado, isso pode virar um problema, né? E foi a questão do césio, por exemplo, né? O césio ele foi descartado de uma forma inadequada, a população teve contato com aquilo e ele tem um brilho, né? Então chamou atenção, né? Ele foi brilhoso, sim, né? As pessoas foram mexer naquele brilho e espalhou na pele, passou de pessoa para pessoa e as pessoas depois desenvolveram aí questões de mutações genéticas, né? Câncer e tudo mais também. E foi um problema muito sério naquela população. Então, isso aconteceu no Brasil, eu não vou lembrar o nome da cidade, mas isso é um caso crítico que acontece. Cubatão, por exemplo, a gente tem casos muito sérios de poluição, né, da cidade. Cubatão é um case muito grande de poluição, né, da cidade, atmosférica, poluição do solo também. Cubatão ficou famosa por ser uma cidade muito poluída, né, por conta das questões industriais, Sim. né, locais também. Então, a população também sofreu muito com isso. Né? Ainda sofre um pouco ou deu uma melhorou? Hoje já diminuiu, né? Mas... Hoje já diminuiu, mas sofreu muito na época. Fica um alerta para não acontecer isso em outras cidades, né? Então... São Paulo mesmo, a gente tem hoje questões atmosféricas muito sérias, né? Então, quando a gente o ar é podre. a gente tem lá, né, situações do ar. Então, quando você vai à praia e você tem lá, a água tá boa, a água tá ruim para você entrar, é porque tem análises que estão sendo feitas se tá boa ou não para você entrar na água. Nós vamos continuar aqui, mas a gente chega no nosso momento Bariloche agora, tá? Com os seus docinhos maravilhosos. Hoje a Bariloche tá demais. Trouxe o beijinho, que é o meu doce favorito. Fica à vontade, Paula, para degustar dessas delícias. Brigadeiro e o banoffee, tá? Que a nossa produção já tá de olho, mas é só para apresentador e convidado. Bariloche é consistência, 59 anos, então uma trajetória aí muito bonita, deixando a sua festa muito maravilhosa e deliciosa. Então você que tem um evento corporativo, um casamento, uma festa de 15 anos, um aniversário, para deixar memorável, compre todo o seu kit de doces e salgados na Bariloche. Vai ter um QR Code aqui, aponte seu celular e entre em contato com eles. Faça seu orçamento, peça o bolo Floresta Negra, o eclair de chocolate, todos os doces salgados maravilhosos para você. Bariloche é consistência e já está no mercado há muito tempo. E se você quiser ser um parceiro nosso aqui da Colabore Podcast, tem um link que você vai entrar em contato conosco e a gente pode divulgar e falar aí da sua marca e seu negócio. Vamos falar um pouquinho sobre... eu vou te fazer duas perguntas, que uma vai complementar a outra, mas a primeira pergunta é possível descontaminar um solo? Sim, sim. E como que é esse processo, né? Porque como você disse, às vezes vai muito profundo, às vezes ele vai para lateral, em umas dimensões muito grandes. Depende do resíduo ou depende da situação do solo em volta? Depende de várias coisas. Vai ter muito depende. É muito interessante, né? Hoje eu trabalho numa consultoria, né, ambiental, que trabalha justamente com investigação e remediação, né, de áreas contaminadas. E essa é a minha principal resposta, depende. Tudo que se pergunta para mim, a minha principal resposta é depende. Então, sim, é possível remediar as áreas, tá? Existem técnicas e processos de remediação das mais variadas possíveis, né?
a gente trabalha com o processo de gerenciamento de áreas contaminadas. Então, existe toda uma legislação, né, todo um arcabouço legal de estruturação para o gerenciamento de áreas contaminadas. E é muito legal a gente, a partir desse conceito de gerenciamento, né? Porque a primeira coisa que a gente vai fazer é entender como essa área está contaminada e qual que é o uso previsto para essa área contaminada. Porque de acordo com como essa área vai ser usada, a gente vai determinar que tipo de ação a gente vai fazer nessa área. E por quê? Porque a gente precisa fazer um estudo técnico-econômico daquilo que efetivamente vai ser aplicável para entender que medidas a gente vai usar. O que eu quero dizer? Porque existem diversas situações que a gente pode escolher e aplicar e atuar. Então, lembra que eu falei, né, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem? Então, isso também vai fazer a diferença da ação que eu vou fazer, né? Eu gosto muito realmente de comparar com a medicina, né? Então, por exemplo, quando você começa a se sentir doente, você tem medicações diferentes que você vai usando de acordo com o teu diagnóstico. E o diagnóstico, ele é feito com exames diferentes também, né? Então, você às vezes vai começar com um exame de sangue, para depois começar a fazer um raio-x, para depois uma ressonância, e você vai aumentando caso a caso, de acordo com aquilo que você vai identificando. Então, para as áreas contaminadas é a mesma situação. A gente vai começando fazendo investigações pequenas até aumentar a investigação. E aí, para remediação também, né? Para a limpeza desse ambiente, a gente vai entender qual que é a situação que a gente tem e o uso que vai acontecer para a gente resolver. Então, posso te trazer exemplos assim. Para a gasolina, por exemplo, a gente pode fazer um bombeamento dessa gasolina para tirar a gasolina que está lá. Só que a gasolina, você vai bombear, mas ela também tem a tendência de adsorver, ou seja, de grudar nas partículas de solo que tem lá. E aí só o bombeamento não vai adiantar, né? Então a gente vai precisar de alguns processos assim, de oxidação, por exemplo. O que é isso? A gente jogar uma substância química que vai ajudar a oxidar, tirar um pouco do que está adsorvido no solo para poder fazer essa remoção. Uma outra forma de fazer isso é por questões térmicas, né? Desorção térmica. Então, a gente pode aquecer o solo para poder fazer com que a gasolina, né, as substâncias que estão lá volatilizem, né? Então, a gente faz o bombeamento, também faz a sucção desses vapores e faz essa remoção. E aí tudo tem escala de valor, né? Tem custos mais altos, custos mais baixos. Essa identificação. De forma bem leiga, que essa coisa de trocar o solo também, em alguns casos, acontece. Por exemplo, eu vou cavar, sei lá, 20 metros, tirei todo o resíduo, eu vou colocar, né, de volta uma terra ou um solo ali para substituir aquele. Isso também, dependendo do caso? Sim, dependendo do caso, sim. 20 metros, por exemplo, é muita coisa. É um número, assim, muito alto. Só pra gente, imagino. Só pra gente imaginar, assim, né? 20 metros é uma profundidade, assim, muito grande. Sim. Então, troca de solo, a gente tá falando, assim, 3 metros de profundidade, é uma realidade, assim, já profunda pra gente fazer troca de solo, sabe? Pergunta leiga. Vou te encher de pergunta. Claro. Se um solo está contaminado até 10 metros, por exemplo, eu consigo fazer uma troca como essa, de 3 metros, 5 metros, e fazer algum tipo de construção em cima desse solo? Consegue sim. Então a gente consegue preparar a área para qualquer uso que vier. Então é sempre assim, qual a relação técnica e econômica que a gente vai usar? Quanto de dinheiro você tem para poder usar naquele... Isso, porque vai ser caro esse tipo de situação. Exatamente. Retirar determinados metros para poder... Mas é possível, por exemplo, hoje uma área contaminada, eu construir um prédio em cima dela, dependendo da contaminação? Sim. Sempre é possível. Só que vai entrar no qual custo... que é a realidade que a gente tem? Qual que é a realidade da substância que a gente tem? Qual que é a realidade de investimento que é possível ser feita na área, né? Então, hoje, por exemplo, infelizmente, existem muitas áreas abandonadas. Então, toda vez que você passa num posto de combustível e que você vê que ele está abandonado, desconfie que aquela área está contaminada.
né, que está assim, cheio de tapume, que não virou nada naquilo, Sim. a chance de ser uma área que está contaminada, que não houve possibilidade de investimento, é grande, né? Então, existem diversas áreas assim que não houve possibilidade de investimento, né? Mas, em contrapartida, existem diversas áreas em que houve grandes investimentos de limpeza da área. Sim. As incorporadoras, a gente costuma dizer que elas são grandes remediadoras, porque as incorporadoras elas têm um interesse econômico e de velocidade também, né, de remediação. Então, a incorporadora ela quer construir um prédio muito rapidamente ali. Sim. Então, você trouxe a questão da indústria. E a gente está falando de reurbanização. Você citou São Caetano, Sim. São Caetano, Moca, né? São áreas Sim, a Moca tem bastante. que foram industriais e que estão virando áreas residenciais hoje, né? Sim. Residenciais, comerciais, né? Então, isso é toda uma reurbanização que está acontecendo. Então, são áreas que estão sendo descontaminadas, que as incorporadoras entram, conseguem fazer um processo de remediação, remoção do solo ou tratamento do solo, seja por oxidação, bombeamento, tratamento termal, para poder deixar o solo adequado para poder construir. Então, é possível fazer. E, Paula, pensando em um outro aspecto, eu não vou construir, eu tenho um solo contaminado, não quero fazer uma grande construção, grande empreendimento. Existem outras formas, até de menor investimento para a utilização desses espaços? Existem. Dependendo do contaminante que você tem lá, por exemplo, existem exemplos muito legais. Existe o Parque Vitor Tivita, que fica na Marginal Pinheiros, e ele é uma área que houve contaminação por metais, por exemplo. Então, havia uma chaminé, né? Era uma área industrial, tinha chaminé, e aí depositou metais no solo, né? E aí, qual que é o risco normalmente de metais que estão no solo? A gente acaba não tendo risco, assim, de inalação, por exemplo, porque o metal ele não evapora, e você costuma ter um risco de contato dérmico, né? De você encostar. Esse é o problema. O que foi feito lá? Foi feito um recobrimento do solo com um solo novo, foi feito um plantio de vegetação e foi feito um deck. Então, aquele parque todo é com deck. Você vai visitar o parque, então, ao invés de você ter contato direto com o solo, você anda por cima do deck. E aí foi feita toda uma reutilização daquela área e virou um parque que você consegue usar, mas você não tem contato com o solo, por exemplo. Então, existem medidas de intervenção que você pode usar que não necessariamente você vai ou remediar a área por completo, mas que você pode usar ferramentas, medidas de engenharia para poder usar o espaço. Legal. Nossa, bacana. Não tinha ideia. Esse Quanta parque coisa é muito dá legal. para fazer. Esse parque é muito legal. Então tem muita oportunidade, tanto na região do ABC como da Moca, entre outras de São Paulo e Grande São Paulo, que incorporadoras ou a própria prefeitura ou o governo conseguem reutilizar essas áreas para não ficarem abandonadas, né? Sim, sim. A gente está falando assim, empresarialmente é muito importante, né? Quando você vai adquirir um terreno, quando uma incorporadora vai fazer a compra de um terreno para poder fazer uma construção, buscar no licenciamento fazer a investigação ambiental dessa área. Isso é determinante, assim, porque a gente já viu muitas áreas sendo compradas e depois não serem viabilizadas a construção de um novo empreendimento por conta da contaminação. E isso vira um grande problema depois, assim, né? Então, é um estudo muito sério que precisa ser feito antes de uma compra de terreno, por exemplo. Na região ali aqui do ABC, em São Caetano, falavam-se muito do bairro Cerâmica, Sim. que diziam que era um ponto contaminado e depois de muitos anos fizeram alguns complexos, tanto de habitação, shoppings e hotéis, e tem a Matarazzo também, que por muitos anos falaram, aqui está contaminado, eu já estou vendo um movimento ali de construção. Eu acho que com a evolução, né, da engenharia ambiental, conseguiram ver que possibilidades dentro desses solos, né? Sim. E eram, assim, espaços muito grandes que não eram utilizados. Que fica feio
atrai um monte de coisas que são ruins, né? E, e ficam isolados dentro da cidade, né? Sim. Então é bacana quando eles conseguem essa reversão. Sim, é uma questão social, assim, também, né? Uhum. Você veja, assim, eu não consigo dissociar a questão ambiental da social. Exato, faz Porque a todo partir do sentido. momento que você passa a ter terrenos baldios na cidade, você passa a ter uma questão social muito importante. Sim. Então, a área precisa ser usada, ela precisa ter função social, né? As áreas nas cidades, né? Então, é muito ruim você ter esses terrenos perdidos e parados. Então, essas investigações, elas são super E o importantes perigo mesmo para a de ser feito. sociedade, né? Que aí eu queria te fazer essa pergunta. A gente falou muito da questão das possibilidades, da limpeza da terra, mas e nós, pessoas comuns e até mesmo toda a sociedade, como que nós somos afetados? Como alguns exemplos você até citou durante a conversa aqui, mas como que nós somos afetados quando tem um terreno que ele acaba sendo contaminado, né? Tem a questão do ar, da doença que passa pelo contato. O que mais você pode trazer para nós, até como informativo, para a gente tomar cuidado? Porque você falou agora da Moca, tem muito lugar que está sendo invadido, que são fábricas abandonadas contaminadas, ou seja, tem pessoas que estão invadindo e morando ali num Sim. solo contaminado. Então, o quão prejudicial é para nós, assim, para as pessoas, para a sociedade, para os animais também, né? Sim, sim. Então, os contaminantes, eles trazem riscos toxicológicos e carcinogênicos, né? Então, existe o risco de desenvolvimento de câncer, existe o risco de um mal-estar, de desenvolvimento de doenças por conta das presenças dos contaminantes. Por vezes você não sabe que você está exposto a uma contaminação, Sim. né? Então é muito importante a gente ter políticas públicas de desenvolvimento aí dessas limpezas e remediações. Sempre que se você vai comprar um apartamento, né? Isso é muito curioso, né? Porque isso não é algo de conhecimento comum, assim. Mas na legislação deve constar na matrícula se a área é contaminada ou não. Né? Olha. Então, a partir do momento. Então, fica uma dica assim, super importante, né? De você ler na matrícula se a área é contaminada ou não. A partir do momento que ela passou pelo processo de investigação, né? Existe um momento de averbação que ela deve ser inserida lá. Então, as incorporadoras, por exemplo, quando identificam uma área contaminada, passam pelo processo de investigação, num determinado momento elas devem indicar que passou como área contaminada e depois foi descontaminada também. Né? Então, a população pode saber a partir disso. A população também pode saber a partir do próprio site do órgão ambiental. Então, assim, que são informações bastante técnicas, né? Sim. Infelizmente, elas não são tão disponíveis assim de forma fácil para a população, e isso tem mudado, né? Tem sido muito discutido no órgão ambiental como essa informação deve ficar mais fácil para a população. Mas a gente tem um site que diz quais são as áreas contaminadas críticas no estado de São Paulo, por exemplo. Quais são as áreas contaminadas. Você tem acesso a esse site? Sim. A Paula vai passar para nós, para a gente deixar aqui no descritivo, né, uma informação importante para todos nós. A gente deixa esse site aqui na descrição do episódio. É o site da CETESB, né? CETESB. A agência ambiental é a CETESB aqui em São Paulo, né? E aí eu passo para vocês o link para vocês colocar acessarem. O link para o pessoal. Então a gente consegue entrar e acessar a informação. E aí é super importante, assim, sim, pode trazer esse risco, é super importante a gente saber, estar atento e principalmente as empresas e indústrias estarem sendo sempre fiscalizadas e atenderem às legislações e normas, tanto de forma preventiva quanto de forma corretiva, né? Assumirem esse compromisso para que não haja nem a contaminação e que, se houver a contaminação, isso seja tratado. Não, perfeito. Paula, e para finalizar, qual que é o seu olhar para o futuro da área de meio ambiente, da sustentabilidade, as inovações que a área vem passando, né, e trabalhando com essas áreas tanto descontaminadas ou solos, o que você acredita que tem por vir ainda, pensando nessa inovação?
Eu acho que a gente tem muita tecnologia, né, funcionando, isso é muito legal. Então, a gente falou bastante de áreas, mas a gente já sabe que tem muitas áreas que já foram descontaminadas. Existe um case super bacana que eu tive a oportunidade de trabalhar, por exemplo, que é um case eh, do campus da USP Leste, por exemplo, que chegou a ser embargada durante um período, que fechou e não pôde ser usada, e depois, com técnicas que foram aplicadas na área, ela foi aberta novamente para ser usada, né? Então, a tecnologia está aí à disposição para ser resolvidos os problemas que existem, o que demanda de muita seriedade, né? Seriedade das empresas, seriedade de toda a fiscalização para que isso seja desenvolvido. E com relação à sustentabilidade, acho que a gente precisa mudar muito o olhar, né? Para que tanto as empresas quanto nós estejamos atentos às necessidades que temos para desenvolver, né? Para que a gente de fato não acredite, não fique imaginando que é só uma modinha, que isso vai passar, porque temos efetivamente a necessidade de mudança. Mudança de paradigma, mudança de pensamento, é uma realidade que precisa ser desenvolvida e que precisa ser mudada. Então, você pode mudar, você pode fazer a separação do seu lixo dentro de casa, sim, que faz a diferença. Você pode escolher melhor o tipo de roupa que você vai usar, porque o tecido faz a diferença. Você pode escolher melhor o tipo de transporte que você vai usar, porque faz a diferença. Você pode escolher melhor o tipo de produto que você vai comprar, porque faz a diferença, e de qual empresa você vai consumir. As empresas elas estão cada vez mais sendo cobradas de serem ambientalmente adequadas, socialmente adequadas, e você tem a missão de consumir adequadamente. E isso faz a diferença. A gente acha que individualmente a gente não faz a diferença, mas faz a diferença sim, porque a gente vai impactar na lucratividade dessa empresa. E essa empresa vai precisar mudar as suas posturas de acordo com o consumo que a gente fizer. Então, acho que, se eu posso deixar uma visão, é justamente essa. A gente acha que sozinho a gente não faz a diferença, mas a gente faz sim. Sim. Faz sim. Começa conosco, e aí tem um filme que fala Corrente do Bem. É um filme antigo, início dos anos 2000, mas é isso, começa conosco e vamos passando, vamos transmitindo essa informação, disseminando, né? E aí as pessoas vão tendo consciência e mudando pequenos hábitos para depois uma mudança maior. Muito obrigado, viu, Paula, pela sua participação e por todos esses insights, essa aula que você nos deu. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Obrigada. E agradecer você por assistir este episódio. Quero agradecer também a Colabore Cowork e a Ponto BR Filme. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho. Toda quinta-feira, às 14 horas, tem vídeo. E também me siga nas redes sociais, o host desse podcast, dá essa moral para mim também. Um abraço.